O Procurador-Geral da República apresentou denúncia contra o presidente Michel Temer por prática de corrupção. Segundo o Rodrigo Janot, a mala com R$500 mil em propina entregue a Rocha Loures era para o presidente Temer. E o Supremo Tribunal Federal recebeu também o relatório final da Polícia Federal no inquérito contra o presidente Michel Temer. Além de corrupção passiva, a Polícia Federal considera que ele praticou crime de obstrução de justiça. O relatório traz ainda detalhes do comportamento de líderes do PMDB para a manutenção de um esquema de roubo de dinheiro público. A Polícia Federal afirma que o PMDB estava se locupletando, ganhando dinheiro ilegalmente a partir da indicação e manutenção de pessoas em cargos importantes da estrutura da administração pública. Fala que a denúncia deve ser investigada em um ambiente mais adequado de aferição da existência de organização criminosa e solicitou que o caso seja juntado ao inquérito 4327, que está no Supremo e já investiga o PMDB da Câmara. A Polícia Federal também afirma no relatório que não se pretende, pela complexidade do tipo penal em análise e em razão do exíguo prazo, fazer prova terminante de que integrantes do grupo político denominado PMDB da Câmara tenham, paralelamente à atuação no campo político, constituído organização criminosa. Ou seja, a Polícia Federal diz que é preciso aprofundar as investigações. O relatório da Polícia Federal é ainda mais contundente quando trata do crime de obstrução à justiça. Cita em detalhes os pagamentos periódicos feitos pelo empresário Joesley Batista ao doleiro Lúcio Funaro e Eduardo Cunha e mostra a relação de interesses do núcleo político comandado pelo presidente Michel Temer para garantir o silêncio dos dois. Diz que as manifestações mais consideráveis a esse respeito partiram de Gedel Vieira Lima, que foi ministro do governo Temer e do próprio presidente. Salienta que Gedel, mesmo tendo deixado a cúpula do Executivo Federal, manteve-se ligado a Temer. O relatório cita vários trechos da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com o presidente no Palácio do Jaburu. Fala da possibilidade de Temer ter ciência dos pagamentos mensais realizados a Lúcio Funaro, vez que, ao ouvir do empresário a periodicidade todo mês, perguntou em tom de confirmação. O Eduardo também, né? O relatório afirma ainda que os termos do diálogo, conquanto não sejam explícitos, como costumam não ser em conversas desse tipo, têm como única interpretação possível a seguinte: o presidente da República entendeu que o bom relacionamento, aludido por Joesley, encerrava a ideia de apoio financeiro prestado a Eduardo Cunha e, assim, inequivocadamente, incentivou a sua manutenção com as expressões: tem que manter isso, viu? Seguindo-se a complementação do empresário. Todo mês. O relatório conclui que Michel Temer, presidente da República, cometeu o crime de obstrução à justiça por embaraçar a investigação de infração penal praticada por organização criminosa, na medida que incentivou a manutenção de pagamentos ilegítimos a Eduardo Cunha pelo empresário Joesley Batista, ao mesmo tempo em que deixou de comunicar autoridades competentes de suposta corrupção de membros da Magistratura Federal e do Ministério Público Federal, que lhe fora narrada pelo mesmo empresário. A Polícia Federal também entregou ao Supremo Tribunal Federal o resultado da perícia nas gravações de Joesley Batista com o presidente Temer. Os peritos atestam que não há edição nem adulteração no conteúdo divulgado. O que, segundo a polícia, é indício de que Temer deu aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Os peritos checaram a integridade, autenticidade, lógica e coerência das conversas. Analisaram 38 minutos e 48 segundos de diálogos. Encontraram 294 descontinuidades. Segundo a perícia, as descontinuidades foram provocadas pelo equipamento usado por Joesley Batista para gravar o presidente. O laudo diz: constata-se, no entanto, que tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação de mecanismo de detecção da pressão sonora do equipamento gravador. Os peritos fizeram um relatório respondendo a perguntas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Um dos questionamentos é: caso existam interrupções, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas seguem razoável início e fim? A resposta: nos trechos contínuos delimitados entre descontinuidades sucessivas, não foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existência de adulterações.
Ressalte-se que, em muitos casos, as descontinuidades estão espaçadas por intervalo de tempo muito curto, de tal sorte que o trecho contínuo resultante tem duração reduzida, não sendo possível atestar em todos os casos a ocorrência de diálogo. Esclarecem os peritos que os trechos contínuos sucessivos, ao longo do áudio questionado, apresentam aparente encadeamento lógico de ideias e assuntos, que remetem a um diálogo travado entre dois interlocutores com início, meio e fim. Segundo a perícia, as descontinuidades são interferências técnicas que não mudaram o conteúdo dos diálogos de Joesley Batista com o presidente Michel Temer. O laudo diz: apesar das descontinuidades relatadas e considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira que se alega ter sido produzida. Nos trechos contínuos delimitados entre descontinuidades sucessivas, não foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existência de adulterações. Outra pergunta sobre a possibilidade de edição nas conversas entre o empresário e o presidente. Há evidências no registro de áudio encaminhado para exame de inserção ou supressão de trechos de falas ocorridas em outro momento ou ambiente diverso? A resposta é que, considerando-se todas as técnicas, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida. E os peritos acrescentam: em especial, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada por meio de inserção ou supressão intencional de trechos de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso. A perícia concluiu que a gravação foi feita em um dos dois gravadores entregues por Joesley Batista à Polícia Federal. A perícia oficial desmente, portanto, a perícia contratada pela defesa do presidente Michel Temer, a do perito Ricardo Molina. No mês passado, Molina desqualificou a gravação. O trabalho dos peritos também permitiu compreender melhor o contexto dos diálogos analisados pelos investigadores. A perícia recuperou trechos inaudíveis, em que não era possível saber o que estava sendo dito. E isso esclareceu diálogos relevantes para a investigação. Entre eles, o que Joesley conversa com o presidente Michel Temer sobre Eduardo Cunha. No documento da perícia, M1 se refere a Joesley e M2 a Temer. Joesley diz: fiz o máximo que deu ali, zerei tudo. O que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Temer concordou, tudo. A resposta é mais um trecho recuperado pela perícia. Joesley segue: liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal. Eu pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino companheiro dele que está aqui, né? A conversa segue e Temer pergunta sobre Lúcio Vieira Lima, deputado federal e irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Joesley diz: que tá aqui, que o Gedel sempre estava. Temer pergunta: o Lúcio está aí? Joesley responde: não. Os dois seguem conversando sobre o ex-ministro Gedel. Joesley diz: mas com o Gedel também, com esse negócio, eu perdi o contato porque ele virou investigado. Agora eu não posso também. E aí Temer comenta: complicado, é complicado. Joesley emenda: eu não posso encontrar ele. E Temer alerta ao empresário que o contato dele com Gedel pode parecer obstrução de justiça. E por que parecer obstrução de justiça, viu? Joesley concorda. Isso. E Temer conclui: perigosíssima essa situação. O trabalho da perícia também permitiu entender melhor o contexto da conversa que a Procuradoria-Geral da República entende ser o aval do presidente para a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Num trecho novo, os peritos esclarecem que Temer falou mais do que se sabia até agora nessa conversa. Joesley diz: tô de bem com o Eduardo. Num novo trecho esclarecido pela perícia, Temer responde: muito bem. Joesley diz: e ao que Temer completa: tem que manter isso, viu? Joesley responde: todo mês. E em mais um novo trecho que só a perícia conseguiu recuperar, Temer responde: o Eduardo também, né? Joesley concorda: também. Temer: Joesley segue: eu tô segurando as pontas, tô indo. E Temer responde: é esse diálogo, agora mais completo, que levou à afirmação da Polícia Federal de que há indícios de obstrução de justiça por parte do presidente Michel Temer. Mais adiante, em outro trecho, agora melhorado pelos peritos da PF, Joesley Batista comenta com Michel Temer quem deve ser seu novo interlocutor, agora que Gedel Vieira Lima é investigado. Joesley diz: para mim falar contigo, qual a melhor maneira? Porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Temer responde: as pessoas ficam, sabe como é que é.
Joesley segue. Eu sei disso, por isso é que... Temer diz após um trecho ininteligível. Um pouco. Joesley pergunta, é o Rodrigo? Temer confirma em um novo trecho ouvido pelos peritos. O Rodrigo. Joesley fala, então ótimo. E Temer então afirma, pode passar por meio dele, viu? E acrescenta, da minha mais estrita confiança, referindo-se a Rodrigo Rocha Loures, atualmente preso após ser filmado carregando uma mala com R$500 mil entregue pelo diretor da JF, Ricardo Saldi, na saída de uma pizzaria em São Paulo.